indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Irmãs e irmãos, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai e alegrai-vos todos no Senhor. Hoje, toda a igreja celebra a Páscoa. Por isso, aclamemos a Deus e a Ele rendemos glória e louvor, pois celebramos neste domingo o mistério do Cristo ressuscitado e vivo em nosso meio. Jesus se manifesta aos discípulos e com eles, por meio de uma refeição, dá sinal de que está vivo e que é o vencedor das trevas e da morte. Nesta celebração, unamos aos bispos do Brasil, que estão reunidos em... Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos acumula de todas a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Que bom, clima bom para a chuva, né? Quem tem coragem pode plantar que vai dar certo. Dá para plantar feijão ainda, quem conhece do tempo aí, dá, né? Então, coragem. Muito bem, a igreja hoje celebra o mês de Maria, né? Daqui para frente temos muitos e muitos dias de encontro na comunidade com Maria. E também a igreja se alegra hoje com muitos aniversariantes, né? No nosso núcleo, entre as 4 capelas, tem muitos. Aqui nós temos, né, Célia também, que não está aqui hoje. Ela hoje foi comemorada. Está vendo que bom? Mas está em nossas orações, né? Também a igreja ela se prepara para um momento muito forte e importante, que é a escolha do novo Papa, né? Então, toda a igreja está em oração para que esse novo enviado, né, de Deus seja para nós uma seta para que nos leve ao céu. Então, vamos também, em clima de oração, colocar essas nossas intenções, né, para que esse novo Papa também possa dar continuidade à nossa igreja. Amém? Amém. Para melhor iniciarmos, nós vamos reconhecer que somos pecadores, nós vamos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas e em seguida cantaremos. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Felizes vamos glorificar o nosso Deus. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos voltamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas ruas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o santo, o Altíssimo Senhor. O Espírito Divino, que Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Oremos por todos da nossa igreja, por todos os acamados, os hospitalizados. Oremos pela mais nova escolha do Papa. Oremos por todos os enfermos que faleceram também, os que não fazem parte mais dessa dimensão. Que Deus os acolha no seu reino. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A igreja ela vive aí um momento de espiritualidade. Vamos ficar de pé, quem está cansado levanta, estica o braço, que é para poder lançar fora toda a preguiça. E nós vamos clamar um pouquinho o Espírito Santo sobre nós, para que
nesse mês mariano, a gente, assim como Maria ficou cheia do Espírito Santo e aí transbordou e passou para a sua prima Isabel, possamos nós também passar para nossos primos também, nossas famílias. Então, por um instante, baixa a tua cabeça. E nós vamos cantar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer morada em nós e tomarmos uma decisão certa na nossa vida. Vinde, Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos vinde mais uma vez. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém? Agora podemos sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tiraste minha alma do abismo, e me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhes graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tem piedade. Sede, Senhor, meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas
alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos de Jesus, o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhe: trazeis alguns dos peixes que apanhastes. E arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, as redes não se romperam. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo: quando era jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos na terceira semana da Páscoa. Terceira semana após a ressurreição de Jesus. E nesse período vamos percorrendo o caminho. Domingo passado foi o domingo da misericórdia, onde Jesus abriu as portas do céu para nós. E ele mesmo disse que o que a gente pedir será dado. Hoje a liturgia vem nos apresentar a pesca milagrosa. Os discípulos ainda estavam
porque foram 3 anos ao lado do Mestre. E que saudade ele sentia. E como ele estava se sentindo perdido, sem aquele que o guiava. E aqui na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vem nos exortar que é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Nessa leitura vem nos dizer como após os discípulos cheios do Espírito Santo ficou firme na fé e proclamava fielmente que Jesus era o Salvador, aquele que os grandalhões daquele tempo matou, que ele era o Salvador, o Filho do Deus vivo. E por conta disso, eles foram perseguidos, foram xingados e foram maltratados. Mas eles se sentiam felizes por serem dignos de estar sofrendo aquelas injúrias, aqueles insultos, por conta de Jesus. Aí a gente pega hoje em dia para a nossa realidade, né? Porque nos dias de hoje, ninguém quer sofrer. Não se aceita sofrer por um filho, por um pai que está acamado. Não se aceita sofrer por nada. O lema é: eu mereço ser feliz. E ao contrário disso, os discípulos ficaram felizes por conta do sofrimento que veio até ele, por estar anunciando o reino de Deus. No Evangelho, onde nos relata, toda a dinâmica da pesca milagrosa. A parte assim que é muito forte é onde Jesus chega para Pedro, né? Aqui no Evangelho diz que João, ao perceber que era Jesus, fala para Pedro: é o Senhor. Pedro rapidamente estava nu. Por que Pedro estava nu? Ele estava apenas sem as vestes? Não. Ele estava nu na presença de Jesus. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim ele se apressou, vestiu a roupa e saiu depressa ao encontro de Jesus. E então Jesus já estava lá com a ceia posta, com alguns peixes. Pediu que trouxesse mais, porque ele pediu a Pedro e aos demais que trouxessem mais peixes, para dar continuidade à Santa Igreja. Jesus fundou nossa igreja e colocou nas mãos de Pedro a missão de continuar essa igreja. Havia peixes na brasa, representando pessoas que Jesus mesmo tinha pescado. Jesus pediu para Pedro e os outros discípulos trazerem mais peixes, representando: agora a missão de trazer almas para mim é sua. E assim o fez. Trouxeram mais peixes para juntar junto com aqueles que Jesus tinha trazido. E Jesus, após esse diálogo, após essa refeição, chama Pedro à parte, porque Pedro foi o escolhido para dar continuidade à igreja de Jesus Cristo. E daí então pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro, cheio de alegria, respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E achou que já estava o suficiente Jesus perguntar a ele uma vez. Mas Jesus insistiu: apacenta minhas ovelhas. A missão, Pedro, agora é tua. Mas para você continuar essa missão, Pedro, eu tenho que curar a tua ferida.
a ferida de lá atrás que tu me negastes 3 vezes. E por conta disso, Jesus insistiu a perguntar a Pedro. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu novamente. Ele falou: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela 3ª vez. Pedro ficou triste por não compreender. Achou que Jesus não estava acreditando que ele o amava. Mas, como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus o perguntou 3 vezes se ele o amava, para curar essa ferida de Pedro. Porque imagine como ele não se sentiu depois de negar Jesus, né? Curando essa ferida de Pedro, ele deu essa linda missão a Pedro de apacentar as suas ovelhas, que é cada um de nós. E Pedro, cheio de coragem, junto com todos os discípulos, começou essa linda missão, que até hoje se perpetua com o nosso Santo Papa. Tivemos agora o legado de Papa Francisco, que viveu bem a sua fé, carregou nos ombros a sua igreja, a nossa igreja, e agora, terminando a sua missão, estamos em oração para a escolha de um novo Papa. Oremos. Oremos, porque nós temos nossas escolhas, mas Deus é que revela quem vai ser diante daqueles cardeais o nosso novo Papa. Vamos rezar por ele. A gente não sabe ainda quem é, mas o próprio Deus já sabe. E não é uma missão fácil. Se não é fácil para nós estar aqui à frente de uma comunidade, imagine para o Papa, que é um ser humano igual a nós, estar à frente de uma igreja. Como é difícil, meus irmãos. Um quer uma coisa, outro quer outra, um quer uma igreja mais tradicional, outro quer uma igreja mais liberal. E em meio a tudo isso, tem uma pessoa com sentimento, com dificuldades, com alegrias, com tristeza, tem um ser humano. Então, que possamos, junto com esse conclave, também dobrar nossos joelhos em oração, para que venha uma pessoa segundo o coração de Deus, que possa conduzir esse lindo legado deixado por Jesus, de conduzir a nossa igreja até a pátria celeste. E qual é a pátria celeste? O céu. A missão do Papa é conduzir a igreja até a volta de Jesus Cristo, até Jesus Cristo. E não é uma missão pequena, é uma missão grandiosa. E em outro evangelho vai se dizer que a porta dos infernos não prevalecerá sobre a nossa igreja. Por mais que tenhamos dificuldade, Jesus, ele vai sempre reinar até a sua volta. E no finalzinho aqui, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me ama mais que estes? Hoje ele pergunta a cada um de nós se nós o amamos mais do que aqueles que estão lá fora, mais do que aqueles que estão distante dele. E qual é a nossa resposta de amor para com Jesus? Qual o gesto concreto de amor que nós possamos mostrar a Ele a cada dia? Que nós possamos sair hoje daqui com essa reflexão. Jesus nos amou tanto ao ponto de dar a sua vida inteiramente por nós, sem reserva. E nós amamos Ele a ponto de quê? A ponto de se comprometer com o quê? Pelo reino de Jesus. E voltamos para casa com essa reflexão. Será que eu amo Jesus mais que os que não estão na presença dele? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos assim professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E assim elevemos a Deus as nossas preces. A resposta das preces será: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de nossos pais, que ressuscitastes Jesus, o vosso Filho, derramai vossa graça em nossa igreja, para que ela se mantenha na fidelidade fecunda ao Evangelho e no caminho sinodal de seguimento ao ressuscitado. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de toda consolação, suplicamos pelos nossos irmãos que sofrem e que perderam a coragem diante de tantas provações e perseguições da vida. Que a vitória do Cordeiro de Deus os encoraje a erguerem a cabeça, nós os pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus fiel, que caminha conosco, iluminai os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, para que saibam ouvir a voz do Espírito Santo, que inspira o discernimento, as avaliações e as caminhadas da Igreja. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o nosso povo. Deus do perdão e da total misericórdia, ajudai-nos a viver a vossa palavra nesse tempo sagrado da Páscoa, para que espalhemos alegria, esperança, compromisso e fraternidade por meio de nosso testemunho de fé. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai também, Senhor, todo esse povo que em fé faz crescer a tua obra e dá continuidade a esta missão que é a igreja. Abençoai os dizimistas, abençoai todo esse povo que oferta, não só a matéria, mas também a sua vida, o seu familiar. Abençoai, Senhor, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Nós vamos assim, ofertar a Deus também esses dizimistas que nos ajudam nessa caminhada. A igreja precisa dessa matéria para poder manter. Então, nós vamos fazer a nossa oração a dizimista, É um momento em que cada um de nós devemos também reconhecer o quanto Deus é generoso com cada um de nós. É por isso que nós devemos colocar no altar do Senhor pequena parte dos nossos bens materiais, os quais recebemos gratuitamente de Deus. Porém, não só
dos bens materiais, mas vamos colocar também no altar do Senhor as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas percas, as nossas conquistas, as nossas doenças e também a nossa saúde. Coloquemos tudo isso no altar do Senhor e aguardamos dele, do nosso Pai, a grande misericórdia por cada um de nós. Mas antes do ofertório, rezemos juntos a oração dos dizimistas. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Ele não é uma esmola porque não sois mendigos. Ele não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é apenas uma contribuição porque não precisais dele. Não é apenas uma contribuição porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância, Senhor, Esta importância, Senhor, representa a minha gratidão, representa a minha gratidão, o meu reconhecimento, o meu reconhecimento, pois se tenho algo, é porque vós me destes. é porque vós me deste. Amém. Amém. E agora cantemos e façamos o nosso ofertório. Bendito seja, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se moa. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vamos assim ficar de pé e vamos receber Jesus ressuscitado em nosso meio. Alfa, Ômega, princípio e fim, se Ele é, se Ele é. Alfa, Ômega, princípio e fim, se Ele é, se Ele é. Filho do vale, estrela da manhã,
também pela paz, a paz que o mundo precisa, a paz que a nossa casa também precisa. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Salve o teu irmão com a paz. A paz, minha família. E assim como Jesus, como Deus, ele curou o coração de Pedro, aquela mágoazinha, né, que fica no coração de cada um também, ele vai ser curado. E você vai olhar para Jesus no altar. Quinta-feira não vamos ter adoração por conta da missa, mas olha para Jesus por um instante. Faz desse momento a tua adoração pessoal com Jesus. Jesus, ele quer curar as tuas enfermidades, assim como curou tantas enfermidades. Quantas das vezes nós negamos a Jesus? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de quem crê nada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos, porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos, porque nessa vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gesto e palavras, até que volte uma vez. E quando amanhecer o dia eterno,
Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne, aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então, quinta-feira agora a gente tem missa, missa também com algumas crianças que irão, não digo criança mais, mas cadê as pessoas que irão receber a primeira Eucaristia? Levanta a mão as crianças. Só vai receber tu, mulher. Cadê os outros? Cadê esse catequista também que não está aqui? É grave. Cabe Deus julgar, né? Se estão preparados ou não. Mas o compromisso de cristão é estar aqui, aqueles que vão receber a Eucaristia, porque tem que ter conhecimento, tem que estar acompanhando, né? Então, vamos orar por essas crianças que irão receber essa primeira comunhão, que não seja a primeira mesmo, que sejam muitas e muitas, né? Desta primeira. É um pecado não estarem aqui hoje, nem um catequista, né? Mas a gente tem, cada quem tem seus motivos também, né? Pode ter sido motivos maiores, mas muito bem. Então, quinta-feira nós estaremos aqui e 7h30 da noite, né? É a missa. É aquela mesma coisa, traz água para ser abençoada, tá bom? Pode trazer um tonel, né, Beatriz? Nós vamos ter aquele tanque ali que paga para abençoar e deixar a água bem ali para a vida toda. Eita, 5 mil litros ali naquele tanque, manda ele abençoar e a gente começa a pegar águas ali. Ali vai ser a fonte de vida. Se joga lá dentro. Se joga, banhar o corpo todo. Então, traz também objetos, traz fotos de pessoas que vocês precisam também que, né, seja abençoado. Então vai estar ali naquele cantinho no final, né? A gente coloca uma mesinha ali e aí vocês depositam, né, esses objetos e as águas ali para o Padre abençoar. Agradecer esse coral. Não é fácil para eles estarem aqui. Aquela caminha 9 quilômetros, chega aqui quase sem ar, mas a voz sai. A outra gripada a semana toda, mas a voz saiu também. Né? Então é Deus mesmo que dá força. Não é fácil também, né, Dona Beira, acordar cedo e vir aqui limpar a capela. Não é fácil não. Né? Mas é por amor a Deus, né? Então agradeço a Deus por todos vocês que nos ajudam, porque senão a igreja não estava assim, né, linda, arrumadinha, não estaria, né, com esses altares também bem arrumados, porque também depende de vocês que podem não estar ajudando nisso aí, né? Mas ajuda a manter, comprando os paninhos com suas ofertas e outras coisas, né? Os dizimistas. Então, muito obrigado. A gente sempre motiva que o povo que pode, não é obrigado, mas o povo que pode fazer sua oferta e dízimo também é bom. Procura Fabrício. Cadê Fabrício? Correu, foi? Ele está escondido ali no fundo, né? Aqueles que estão em condições e quiser ser dizimista é simples, é só procurar Fabrício ali, né, Fabrício? Faz a inscriçãozinha ali e aí começa a depositar aquilo que o coração pede todo mês. Ah, é 10% mais? Não, você vai dar o que o coração, né, desejar dar, né? A igreja fala assim, né, que 10% daquilo que Deus nos dá, mas do jeito que está as coisas hoje em dia está difícil, né? As coisas caras, e a gente não consegue, né, nem pagar nossas contas direito, né? Mas com esse pouco que a gente deposita a Deus, Ele abençoa mais e mais. É isso ou não é? Pois é. Então, nós vamos manter, né, Fabrício, aquela mesinha ali também, do dízimo. Vai ter uma pessoa ajudando ele, né? A Fabrício também, no dia que ele não puder estar aqui, que ele também tem, né, sua missão lá fora também. Ele não está aqui, mas está em outras comunidades lá fora, está com seu amor também, né, Fabrício? Visitar o amor também é bom. Então, Val se disponibilizou em estar ali toda semana também, quando ele não tiver, para poder estar recolhendo esse dízimo. É preciso trazer só no dia de hoje? Não, esqueceu, não pode trazer, traz no meio da semana, a Val vai estar lá. E também, se quiser também entrar como dizimista, procura também Val também. Então vai estar os dois nessa parceria. Fabrício é o coordenador e ela vai estar ali, né? Dando uma forcinha para ele, no dia que ele não puder estar aqui, tá bom? Nosso espaço já está limpo, só falta construir, né, Fabrício?
falta tirar esse mato. E aí a gente vai depois, né, começar a trabalhar para que esse salão seja feito. Isso aí depende da ajuda da gente, né? Então, aos pouquinhos a gente vai construindo. Vai ter a inscrição também após, né, da catequese, a catequese para a criança do primeiro ano ainda, né? As outras lá para frente, né? De 10 anos, né? A partir de 10 anos, né? Já entra na catequese. As crianças que querem entrar também para a infância missionária, né? Fátima está ali para dar todas as coordenadas, está sendo muito bom, né, Fátima? As crianças estão cada vez mais amando, né? A partir de 6 anos, né? Até 9 anos, né? E 10 anos já se ingressa na catequese já. Que bom, né? Maravilha. Tem aniversariante ou não tem? Tem. Aê, apareçam aqui. Tem visitante hoje não? Tem. Eu brincando que eu nem sei se tem. Deixa eu olhar. Eu de costa, né? Cadê os aniversariantes? Vem hoje não? Vem, Célia! A Célia apareceu a Margarida. Célia Maria, ó. Eita, que nome, né? Célia de Maria. Nasceu em Maria, nasceu no mês de Maria, então nada mais justo, né? Ela e tantas outras também aniversariantes. Nesse mês, ninguém fez aniversário não, esse mês que acabou aí, que ainda não batemos os parabéns. Então, vamos, né, lá para frente. Tem mais pessoas esse mês, tá certo? Tá. Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus abençoe, é a nossa oração, que Maria te guarde dentro do coração. Viva aniversariante! Quantos anos? 15 anos. Eita, daqui um dia tu já está adulta já. Então vamos dar uma salva de palmas forte para ela. Viva Maria! Viva Jesus Cristo! Amém. Ainda fica para ver isso aí, viu? Nós temos também, durante essa semana, o mês de Maria, né? Amanhã tem encontro aqui na capela, durante até sexta-feira, né, nós vamos ter. Quinta-feira vai ser a missa, mas segunda, terça, quarta e sexta aqui na capela, 7h30, né? Então são todos convidados, tá bom? E domingo não pode faltar mulher, mãe, não pode faltar, é dia das mães, né? Então vamos fazer um momento especial para vocês aqui, tá bom? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, comigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo mesmo que digam os homens, tu nada pode mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. E pelo mundo do nome, vem conhecer esse irmão. Não negues nunca a tua mão a quem te
Santa